Muy bien, queridos amigos y querido Lama, bienvenidos todos a esta edición número 27 de Reimaginar lo Humano. Bienvenido Lama, gracias por conectar desde el sur de Brasil. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos aquí gente de muchas partes, se apuntaron 300 personas, siempre vienen menos porque después también pueden ver la grabación, pero hay gente de Argentina, de Uruguay, Ajá. España, México, Colombia, Perú, Bolivia, Nossa. Brasil, incluso brasileños hay, ¿eh? Impresionante. Alemania, Italia, Países Bajos, Paraguay, República Dominicana, Uau. Venezuela y otros lugares más. Son los principales. Así que hay mucho interés en conocerte, Lama, y mucho interés en buscar ayuda acerca de esto de cómo cultivar sabiduría en tiempos de polarización. ¿Mm? Y solamente para introducir un poquito nuestro encuentro y contextualizar, claro, cuando pensamos en polarización, usualmente pensamos rápido en política actualmente, ¿no? Pero también quiero traer la experiencia de algo que, la polarización como algo que sentimos en el cuerpo mismo, ¿no? Como tensión, miedo, rabia, impotencia. Y al leer las inscripciones de la gente que está acá, veía palabras como ansiedad, frustración, agotamiento, desesperanza y también dificultad para escuchar al otro, el miedo al clima social que estamos construyendo y también una preocupación profunda por la democracia y por la violencia. Entonces, en este ratito con el Lama vamos a explorar cómo los seres humanos construimos estas burbujas de realidad que nos separan, ¿no? Uhum. Cómo podemos cuidar el Uhum. corazón en medio del conflicto y cómo podemos actuar en el mundo sin dejarnos tomar completamente por el odio, ¿no? Cómo hacer Uhum. que nuestro corazón y mente no estén colonizados por la ansiedad y el odio. Y bueno, nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria muy única que une la precisión de la ciencia con la sabiduría de la tradición budista. Lama Padmasantem es el nombre de ordenación de Alfredo Aveline. Él es licenciado y magíster en física por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Durante muchos años fue profesor e investigador en física cuántica y justamente en este campo de la física cuántica él encontró profundas resonancias con el pensamiento budista. Ya hace 40 años casi fundó el CEBI, como dicen en Brasil, el Centro de Estudios Budistas Bodhisattva, y actualmente también dirige el Instituto Camino do Meio, en Viamão, en Brasil. Desde ahí él impulsa estos diálogos también vivos entre la meditación, la ciencia, la salud, educación, ecología, política y vida comunitaria. Lama, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Uhum. É muito hermoso ver toda a comunidade. Estou listo para charlarmos de acordo com os temas que vocês têm. Maravilloso, maravilloso. Siguiendo un poquito la tradición de estos encuentros, del cual este es el número 27, vamos a hacer 2 minutos de centramiento, de un poquito de silencio para abrir cuerpo y Uhum. mente y Uhum. abrir nuestra conciencia en lo que vamos a escuchar. Muy bien, queridos y queridas, vamos a estirar un poquito la columna, vamos a relajar los hombros atrás y abajo. Si necesitas mover un poco y soltar tensiones, adelante. Te invito a tomar unas 3 o 4 respiraciones profundas, inhalando hondo por la nariz y exhalando completamente por la boca o por la nariz. Inhalando y exhalando profundamente un par de veces más.
permitiendo en cada expiración relajar un poco más tensiones innecesarias en tu cuerpo, en tu mente. Y ahora respirando naturalmente a través de la nariz, podemos seguir utilizando la exhalación para relajar un poquito más. Relajar a la frente, los ojos. Soltamos la mandíbula. Y sentimos nuestra espalda estable, firme. Sentimos el pecho relajado, el vientre relajado. Y si deseas, puedes generar una muy leve sonrisa en los labios. Y esa sonrisa puede surgir de la conciencia de conectar con muchos amigos de distintas partes del mundo, formando un pequeño mandala de paz entre nosotros en este rato. Y conectando con nuestra intención que nos trajo aquí. Abrir un poquito la conciencia. Y expandir el corazón compasivo también. Muy bien, vamos una o dos respiraciones profundas finales. Y suavemente puedes ir abriendo los ojos, moviendo el cuerpo. Y quizás un poquito más abierto ahora a aprender juntos en este rato. Gracias de nuevo por la presencia a todos y al Lama. Lama, en la invitación a nuestro encuentro de hoy, hablábamos sobre reconocer nuestras burbujas de realidad, nuestras bolhas de realidad, como dices tú. Y muchas personas nos contaban que en sus familias, en el trabajo o en las redes sociales, sienten que cada grupo vive en un mundo de certezas, en burbujas de certezas, y a veces sentimos que nuestra visión es la única correcta y que el otro está completamente equivocado. Desde tu experiencia, y puede ser desde la física y desde el budismo, si quieres, ¿cómo se construyen estas burbujas de realidad? ¿Y por qué nuestra mente se aferra tanto a una versión de lo que está pasando? Uh, essas coisas são muito profundas. Nosotros nacimos junto com a burbuja. Quando é como um juego, como ajedrez. Quando nos tornamos um jogador, a burbuja do juego empieza junto com nós outros como jogadores. Então, nos sentimos muito conectados com a burbuja, porque nascimos dentro da burbuja. Muitas vezes vamos lutar por manter a visão da burbuja, porque é uma forma de manter-nos nós outros vivos. É como se não soubéssemos viver de outra forma. Quando estamos, por exemplo, como nós somos ninhos, temos uma burbuja também. Esta burbuja parece que é toda nossa vida. Se nos dizem que não é realidade,
então temos uma crise, Mm, porque nos sentimos vivendo naquele mundo. Aquele mundo e nós outros é o mesmo. Então, a radicalidade das burbujas vem desta forma. Assim, por exemplo, quando meditamos, nós transferimos a nossa grande burbuja da vida por la burbuja de la meditación. Então, em tibetano usam a palavra bardo. Então, mm, nós temos bardo de la vida. Pero quando meditamos, estamos no bardo de la meditación. Quando estamos em la meditação, é como se a vida não tivesse mais interesse ou conexão ou não nos estivesse chamando. Então, estamos imersos nesta burbuja, neste bardo. Quando nós estamos dormindo à noite, é o mesmo. Estamos imersos em la burbuja bardo del sueño. E nesta burbuja, a realidade onde estávamos acordados e fazendo coisas desaparece completamente. Então, as impressões que vêm, o mundo que aparece para nós outros, aparece junto com nós outros. Então, mm, aquele mundo pode parecer ameaçador a nós outros. E não temos a ideia que estamos dormindo, que não há isso. Eles estamos completamente atrapados em la burbuja. Assim, eu creio que as burbujas políticas, filosóficas, científicas são muito semelhantes. Então, mm, construímos mundos e dentro desses mundos tudo parece haver um sentido profundo que não se separe de nós outros mesmos. mm. Então, lutamos por as burbujas sustenem nossas identidades. Mm, Se há, se há outras burbujas, as outras burbujas ameaçam nossa vida, que é a nossa mm, burbuja, e ameaçam nossa realidade personal também. mm. Por eso nos apasionamos tanto, es como si fuese una cuestión existencial, É, de que cuestionar mi burbuja es cuestionar mi existencia, mi identidad. Y, definitivamente. y de lo que te escucho también, claro, usualmente pensamos en burbujas de pensamientos como sistemas de creencias o Uhum, filosofías. uhum, Eso es un nivel, pero parece que hubiese un nivel más definitivo, que es incluso lo que percibimos, lo percibimos de acuerdo a la burbuja en que habitamos. No es una cosa solamente de uhum. pensamiento, sino É, que yo vea una taza, por ejemplo, también es contextual a la burbuja en la cual estoy mirando la taza. ¿Puedes decir algo com de eso? certeza. É. Por exemplo, nós estamos em la burbuja de nosso encontro acá. Então, faz todo sentido mirarmos uns aos outros em los quadraditos Ujú, em la tela. Pero quando terminar, nos despedimos e cessou. Então, o que nos mantém unidos agora é essa burbuja. Nos mantém unidos de forma completamente natural. Se estamos acá, não estamos pensando em outras burbujas que temos. Estamos acá. Isso produz esta, esta realidade densa, sólida. Quando, mm, por exemplo, miramos uma foto de um paisagem, podemos ver aí o infinito em el cielo. Esse infinito não está em la foto. Por la foto entramos num tipo de visão de realidade e nos sentimos naqueles lugares. E o infinito do espaço aparece dentro da foto, sendo que não há cielo, de fato, há apenas pixels em papel. ujú. Claro, Pero entramos completamente. el cielo que veo está en mi mente, ¿no? Completamente, Mm, definitivamente. mm. Pero Eso, temos emoções, temos claro. emoções.
estabelecemos uma burbuja, essa burbuja é viva. Esse é um fenômeno de grande importância, porque é como se fosse a natureza da realidade, Mm, é a manifestação livre, luminosa da mente que cria as burbujas e os seres dentro. mm, Isso não é propriamente uma teoria, isso é uma verificação imediata. mm. A Y, ciência está incluída dentro disso. ajá. Y en relación a esto, ya que estamos aquí, ¿qué función cumple el Dharma en relación a percibir esto? ¿O cuál es el punto de estudiar, por ejemplo, el budismo o el camino de la meditación? Esse Dharma é uma palavra que se usa para as coisas em geral. A porta, as mesas, o chão, o cielo, árvores. Isso é Dharma, aparências. Ujú, Pero Buda usa a mesma palavra para ensinança, para, em certo sentido, lucidez sobre as mm, coisas. Por quê? Porque quando miramos as aparências, incluindo as burbujas, se miramos com um nível de lucidez, ah, a aparência comum se torna uma aparência ah, espiritual, Dharma. mm, Por quê? Porque em las aparências podemos descobrir lá o engano de la criação de la própria aparência e la clareza respecto a la criação de las aparências é la clareza espiritual, mm. La claridad sobre incluindo de las apariencias. incluindo incluindo a claridade com respecto a nós outros mesmos. Ajá. En ese sentido, el proyecto de la práctica del budismo, del Dharma, en parte al menos, implica deconstruir la percepción habitual de los fenómenos y de uno Uhum. mismo y poder conectar con una amplitud que hay ahí. ¿Cómo lo describirías tú? Ah, esse, ah, nós outros podemos dizer que começamos com a meditação. Mm, A meditação, se olhamos as ensinanças de Hatha Yoga, que eu creio que são as ensinanças mais diretas, as ensinanças de Hatha Yoga começam com visão. Visão significa como utilizamos nossa mente para mirar as aparências. mm, Então, se miramos a nós outros, as sensações, miramos a mente e os estados mentais. Pero quando miramos, miramos como com independência. mm, Então, desenvolvemos uma capacidade de mirar sem atribuir uma realidade final a isto. Miramos e reconhecemos como esta aparência surge. mm, Então, o Dharma aparece. As ensinanças todas derivam dessa experiência que podemos chamar de claridade frente às aparências. Então, visão significa o desenvolvimento da claridade diante das aparências. A visão verdadeiramente inteligente, ainda que a palavra inteligência tenha um outro sentido acá. mm, Então, isso é visão. Se disse que a meditação só faz sentido se temos visão. Então, há essa classificação. Em primeiro lugar, visão. Depois, meditação com visão. Visão. Depois, ação. Ação é manter a claridade da mente, como ocorre em la meditação,
pero durante los movimentos pós-meditação. Ujú, Quando nos levantamos e começamos a nos movimentar. Então, manter a capacidade de uma mirada profunda. ujú, E depois temos a quarta etapa, que é a fruição. Fruição significa a natural sabedoria, a natural visão, que não parece ser uma visão, mas ela é natural, então não é distinguida. ujú, É assim. Pero antes de la visão, nós temos que ter uma tranquilidade, sem o mm, que não conseguimos ouvir, não conseguimos receber a transmissão, não conseguimos entender, ou mesmo não temos interesse, foco mm, para acessar isso. Então, a meditação, como chamata, que não é a meditação com visão, pero uma meditação de tranquilização, é muito importante, muito hermosa, fundamental. Então, empieza a surgir, a aparecer um caminho reverso. Então, vemos, para entender visão, nós necessitamos tranquilização. Pero, para a tranquilização meditativa ser efetiva, nós necessitamos de moralidade. mm, Moralidade é uma palavra ampla nesse sentido, que significa redução do estresse em todas as direções. mm, Por exemplo, uma prática para isto é metabhavana. mm, Bhavana meditação, meta significa amor, amor universal. Então, nós somos invitados a mirar as outras pessoas ao derredor ou a qualquer distância com uma mirada amorosa. Amorosamente dissemos que esta pessoa seja feliz, que encontre as verdadeiras causas de la felicidade, que esteja alejada do sofrimento e também alejada das verdadeiras causas do sofrimento. Isso parece muito simples mm, dizer, pero se temos algum problema com o morador arriba de nós, o apartamento arriba de nós, ou alguma pessoa no tráfego com coche, então para nós é muito difícil dizer que seja feliz, que se livre de sofrimento, etc. mm, Então temos essas coisas impregnadas em nossa mente. Quando sentamos para tranquilizar-nos, então essas coisas aparecem e impedem a tranquilização. Se não temos a tranquilização, não conseguimos acessar visão. mm. Não tendo visão, a meditação e a ação quedam, quedam com problemas. Então, o Qué bonito. treinamento tem Mm. essa sequência. Muy buena síntesis, ¿no? Entonces se parte por práctica de la moralidad para Uhum, practicar el no estrés en todas las direcciones, la no violencia en todas las uhum, direcciones, ayuda a é, Metta Bhavana, luego práctica de calma mental, shamatha, luego la uhum, visión, luego vamos anclando la visión a través de la meditación, el cultivo, isso. y luego la acción, que es, o la posmeditación, la acción, que es encarnar naturalmente la visión. Uhum, exato. Entonces, qué buena síntesis del Dharma, Lama. Muy, muy Pero eu não falei de sofrimento. claro. Então, se temos as quatro novas verdades, empezamos com sofrimento. Pero Ajá. aqui, eu penso que é melhor começar com visão. Visão é Mm, positiva. Quando começamos a ver as coisas com mais profundidade aqui e ali, então podemos entender o que é sofrimento também. Porque quando não temos a capacidade de ver, isso em si mesmo é sofrimento. Porque mm, vemos equivocadamente.
ver atrapado em uma burbuja, isso é a definição de sofrimento. mm, Nós estamos atrapados, não conseguimos ver. Quando entendemos que os outros estão atrapados em burbujas, não conseguimos nem mesmo criticá-los, porque assim é o possível. Eles miram por dentro de suas burbujas. mm, Essa capacidade de ver os outros em las burbujas, entender como eles mesmos surgem e são inseparáveis das burbujas, mm, é chamado a sabedoria del espejo. mm, mm, As cinco sabedorias principais, sendo que a sabedoria do espejo é muito importante, porque as pessoas miram a realidade ao derredor, pero o que acontece ao derredor é que é um espejo que reflete sua mente. mm, As mm, aparências são espejos que refletem a mente da pessoa. mm. Cada uno es un tremendo tema, ¿no? Y vamos a bailar un poco entre lo relativo y lo absoluto, ¿no? Entonces, cuando dices, estamos atrapados en nuestras burbujas y estar atrapado en la burbuja, que es nuestra condición habitual, en nuestro samsara, hay sufrimiento. El problema es que nos da la impresión, Lama, en que algunos están en burbujas peores que otros, ¿no? É. Algunos están en burbujas más violentas, más Uhum. autocentradas. eh, y esta visión de que, bueno, todos perciben desde su burbuja también nos puede llevar a un cierto relativismo que es complicado también. O sea, la Uhum. pregunta sería, ok, tengo esta visión desde el Dharma, pero eso significa que no debiese yo tomar posición frente al sufrimiento y las injusticias. ¿Cómo se vería una Uhum. acción social o una acción política, si se quiere, desde la lucidez y desde la motivación compasiva? É. Esse é tema muito interessante, porque a entrada dessa questão vem com a moralidade. Mm, A moralidade tem a função de reduzir a agitação mental. mm, Então, por exemplo, a atitude política de Buda é platicar metabávana com todas as pessoas. mm, É uma atitude política, é uma forma de relação. Eh, Isso conecta com a noção de terras puras. mm, mhm, Nas terras puras, eu creio que podemos puxar uma seta para o lado e pensar terra prometida. Terra ah, prometida não é alguma coisa terrestre, pero é uma atitude mental. ajá, E as terras puras, elas surgem quando nós outros temos uma mente clara. De modo usual, se utiliza a expressão terra pura para para um Buda, e há muitos Budas. mm, Para um Buda, como por exemplo o Buda da medicina, ou como Aryatara, mm, sua mirada ao derredor produz a experiência de um lugar compassivo, hermoso, onde as visões são favoráveis e todos os seres estão acolhidos, estão conectados amorosamente, compassivamente. Então, isso é uma coisa que brota de los ojos do Buda. Então, nós outros, por exemplo, podemos acessar essa visão e construir espaços parecidos com terras puras, aonde as relações brotam amorosamente e compassivamente. O Buda explica como um imperador, um governante, como um rei, ele constrói um ambiente de Dharma no reino inteiro. E o Buda vai explicar sobre essa visão. Quando essa visão aparece, se estabelece na Terra inteira um ambiente de paz, uma terra pura. Os sinais da terra pura
são assim, nesse local as pessoas não matam, naturalmente não matam, elas naturalmente não roubam, Mm, elas naturalmente não atacam sexualmente. Isso não é, isso não é sustentado, sostenido por um voto, mm, pero é sustenido por la visão. Então, se não se espera que o Buda vá perseguir as pessoas e matá-las, mm, que vá roubá-las ou que vá atacá-las sexualmente. Também não se espera que o Buda vá mentir e que as pessoas nesse ambiente também não vão mentir, não vão criar conflitos internos, criar conflitos entre outras pessoas, não vão falar de forma ríspida, agressiva, divisiva, não vão fazer coisas assim. E também não vão actuar a partir de uma auto de um comportamento egóico, autocentrado. Também não vão actuar por uma avarícia, nem por la rábia. Naturalmente. Não é, por exemplo, dez compromissos que eu tenho que fazer. Não, não, não se trata de compromisso, se torna uma sinalização. Como medimos aqui, há vento hoje ou não há vento? Não, hoje não há vento. É assim, há rábia hoje ou não há raiva? Não, não há rábia. mm, Nas terras puras não há rábia. mm, Quando tentamos imponer as 10 ações em las personas que têm rabias, que têm avarícia, que têm autocentramento, não vai funcionar. mm, Assim. Então, nós necessitamos mirar de forma mais ampla a mm, realidade, trazer. O Buda acredita em la educação, em um certo sentido, ou seja, mm, como ajudar as pessoas a ver a realidade tal como é. Nós outros criamos as coisas. Nossos inimigos, eu vou chamá-los assim, porque estão de algum modo ameaçando minhas burbujas, minha identidade, minhas fixações. Assim, eu vou chamá-los de inimigos. Pero mm, é na construção. Isso brota de minhas mm, burbujas. mm, Eu creio que um ponto muito importante é que quando conseguimos localizar que há burbujas, nós outros não estamos dentro da burbuja. mm, Quando estamos dentro da burbuja, não vemos que é uma burbuja, vemos que é a realidade. mm. Daman, cuando llamamos de enemigos a otros que amenazan a nuestras burbujas, claro, se nos gatillan nuestras emociones, ¿cierto? Se aprietan los músculos, sube la presión arterial, tensión mandibular y queremos golpear, ¿no? Decimos, bueno, esto es una burbuja, pero sin embargo, ¿qué pasa? ¿O cómo gestionas tú el hecho de que el actuar de personas hoy en día con mucho poder están generando daño a muchas burbujas de mucha gente y no solamente burbujas mentales, sino que dañando los cuerpos, É, dañando la é, salud, destruyendo, bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? é, Arrasando con la Amazonía, el daño a los pueblos indígenas. Yo sé que es una pasión muy grande para ti, el é, rescate de la sabiduría indígena. Entonces, é. ¿cómo lidias con esta visión que por un lado es absoluta, el poder ver las burbujas como burbujas, y al mismo tiempo interesarte por el alivio del sufrimiento de los seres? ¿Cómo se combina eso en la práctica? Em verdade, por exemplo, quando miramos os outros, os inimigos que estão nos ameaçando, eh, quando miramos e queremos removê-los, eu creio que não temos a posição adequada. Os inimigos estão atrapados em suas próprias visões. Então, podemos nos aproximar sorrindo e Mm, ajudá-los a ver de uma forma mais profunda. Por quê? Porque nós estamos trazendo, nós estamos oferecendo
visões em oposição. Nós outros estamos oferecendo coisas melhores. Nós não estamos trazendo ameaças para as pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Nós outros estamos ajudando a que vejam de uma forma mais profunda. E mm, assim, nós estamos contra o outro, nós estamos a favor do outro. Assim mm, conseguimos chegar sorrindo, sem oposição. A mim me gusta de chegar em um ambiente onde há muitas pessoas com visões de oposição. Eu vou sorrir para eles e vou ajudá-los a criar um ambiente conjunto que possamos nos entender. mm. Lama, y como aterrizando esto a la práctica informal de la cena de Navidad con la familia o el, o el diálogo en redes sociales. Hoy en día, bueno, como ya debes saber, estamos en periodo de elección acá en Chile. Hay posiciones muy Aham. distintas, quizás parecido a lo que fue Lula y Bolsonaro en Brasil, Milei, el kirchnerismo en Argentina, en fin, en todos los países. Actualmente hay mucha republicanos y demócratas en Estados Unidos. Y las mismas familias a veces entran en conflicto. No es una experiencia lejana É, para la mayoría é, de nosotros. hum, Entonces, é. ¿cómo sería traer una microdosis de esa visión de Terra Pura a la mesa de la comida de Navidad? Eu creio que, por exemplo, nós outros não estamos oferecendo uma visão particular. Nós outros estamos oferecendo algo que os outros, quando acessam, é bueno para eles. Mm, Ah, é como uma crença em ciência, uma crença mm, general em ciência. Por exemplo, as coisas que são verdadeiras vão aparecendo com o tempo. mm, Aquilo que não é verdadeiro vai desaparecendo. Então, se nós outros podemos oferecer algo que é verdadeiro, é muito bueno. Se não, sabemos, podemos usar paciência, porque se não hoje, pero mañana, 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 eles verão as coisas como são. Então, é melhor nós outros termos paciência, porque mm, estamos no lado mais amplo da realidade. Então, há alguns critérios. Por exemplo, as pessoas que estão em um certo âmbito político, é muito claro, têm visões de curto prazo, mm, a visão temporal curta, mm, a visão das consequências e das ações, consequências colaterais das ações, muito curtas. Não veem, não veem. Estão vendo aparentes vantagens em algumas coisas, mas não conseguem olhar, mirar a distância, mirar outras pessoas que estejam se beneficiando, as consequências de las ações sobre as outras pessoas. Não conseguem ver as consequências a largo tempo. mm, Então, num certo sentido, a polarização está um pouco explicada desse modo. Visões estreitas e visões amplas. Então, o Buda, por exemplo, tem uma proposta política. A proposta política do Buda é não matar, não roubar, não atacar sexualmente, não mentir, e mm, não se intoxicar com substâncias mm, psicoativas. Já mm, vai, são Pancasila, cinco moralidades. Ele mm, disse que os governantes deveriam procurar trazer as cinco moralidades. Então, aqui em Brasil, podemos ver claramente, muito difícil não matar. mm, E matar está numa situação tão grave
que quando o governador do Rio de Janeiro elogiou a ação da polícia que matou mais de 100 pessoas, a, a, a perspectiva política do governador se ampliou muito, porque as pessoas apoiam uma ação agressiva contra contra pessoas que seriam marginais da sociedade. Então é muito grave, porque toda a sociedade está contaminada com uma visão de exclusão. Mm, É muito assustador, em certo sentido. mm, Eu creio que não é um fenômeno apenas brasileiro, pero é um fenômeno que se espalha por várias regiões. Na Europa, podemos dizer que os imigrantes estão numa situação semelhante, mhm, porque é como se não tivessem os mesmos direitos, é como se o conjunto da população discrimina e se opõe. Então, essa visão de discriminação é muito estreita, muito estreita. Nós outros necessitamos nos integrarmos. mhm, Aqui em América, nós outros todos quase todos estamos vindo de outros lugares e chegamos mm, aqui e nos tornamos brasileiros, uruguaios, argentinos, chilenos, peruanos e assim nós nos tornamos desse modo, porque nós somos integrados, nos sentimos integrados em uma sociedade, a sociedade como um todo, ela aceitou que estejamos acá. mm, Essa é a visão do Buda. Todas as pessoas precisam de um lugar, elas precisam estar bem. Então, por exemplo, quando o Buda descreve os tempos de degenerescência, de generación. degeneração, então ah, ele descreve que as pessoas não encontram mais possibilidades de sustento, Mm, então empeçam a roubar. Quando há uma repressão ao roubo, a repressão mata. Então eles empeçam a matar. Então surgem grupos, surgem milícias e o país inteiro se torna inseguro. mhm, Pero quando uh, nós tentamos mudar essa situação, o que hacemos? Tratamos de proteger cada persona em cada lugar. Necessitamos mirar um a um, ninguno abandonado, todos mirados. Então, isso é uma política social. Eu mm, acho isso muito importante. É assim, é uma política ampla. Não é mhm. uma política de políticos. É Sí. uma mirada verdadeira, verdadeira como as coisas precisam acontecer. Se as pessoas estão fragilizadas e excluídas, vão lutar como é possível, com os recursos que têm, da forma como podem. É assim. Então, nesse tempo que estamos vivendo, estamos assistindo coisas muito estranhas, assim, Mm, quase inimagináveis, porque pelos tempos hasta agora, a riqueza era traduzida em bens, em coisas que eu posso ter. Hoje, a riqueza é numérica. mm, Então, são números de ações, inversões, e mhm, esses números funcionam como se fosse um jogo. As mhm, ações podem subir, podem descer, e eu posso me quedar rico, posso empobrecer pela flutuação de los números, e não mais por ter mais cavalos, mais vacas, e mais touros, e mais soja. mm, Uh, eu tenho números. Então, se as pessoas começaram a desenvolver um processo de uma habilidade especulativa de viver por especulação mm, e não mais por produção. Então, isso está dividindo muitos países. Por exemplo, se diz que a sociedade americana hoje é muito mais especulativa e a produção é
externa. Outros países produzem porque eles produzem a moeda, enviam a moeda e recebem as coisas. Não precisam produzir tanto. Então se tornam muito dependentes. É incrível que eles, por exemplo, importam ugo de naranja de Brasil. Eles Ujú, eram exportadores de ugo de laranja por longo tempo, ujú. mas há um tempo que ganhamos mais dinheiro com a especulação do que com a produção. Claro. Com a produção, os que não entendem a especulação, pobres. Esses têm que trabalhar e produzir. Mm, Pero o país se torna muito débil. Então, com esse dinheiro, com essa guita, com esse recurso que aparece, empeçam a comprar imóveis, comprar outras coisas. E os preços também sobem muito nas grandes cidades, aí uma especulação. Nos países que permitem uma liberdade desse capital especulativo, aparentemente o PIB sobe, pero a população empobrece. mm, Então nós estamos vivendo isso. E não há uma visão social. A mm. visão é especulativa. Assim, os governos foram tomados por por los lobbies especulativos. A própria flutuação da política no país produz uma flutuação de los ativos especulativos e com Mm, isso produz uma aparente riqueza, mas não mm. há uma riqueza efetiva. Bueno, es una riqueza que es digital, como dices, y además es ultra Exato. concentrada. En los últimos días, no sé si lo viste, pero surgió el último informe del World Inequality Report de ahora, del 2026, y está creciendo aún más la brecha, ¿no? Entre riqueza y É, pobreza. é isso. Ahí en el informe se muestra, por ejemplo, que el 10% más rico en el planeta controla el 70% de la riqueza total y É. el 1% más rico tiene el 37% de la riqueza global. Eh, y además, en términos de la destrucción ecológica del planeta, los más ricos son los que más destruyen el planeta Com certeza. y quienes sufren las consecuencias de la polución son los países más pobres. Entonces, É, cuando yo escucho en el marco del budismo, esto ya es muy antiguo, esta visión de que estamos en tiempos de é, degenerescencia, dices tú, ¿no? Pero es como que estamos como la expresión de la gran desigualdad y la indiferencia a la muerte de miles, de muerte de niños, masacres, hambres, destrucción ecológica, da la impresión de que efectivamente estamos en tiempos de generación del valor de la vida, del aprecio de la vida. é. Y esto Uhum. que yo lo siento como un valor humano, básico, universal, y como te lo escucho también como un valor básico, por ahí alguien que lo ve de afuera dice, estos son comunistas, ¿no? Estos son izquierda radical, ¿no? Porque Hum. quieren todo gratis, son parásitos del Estado y hay que... Uhum. Entonces, ¿cómo entrar en diálogo con visiones que son tan disímiles? Porque al final son visiones valóricas muy fundamentales. La vida merece ser cuidada y protegida, o lo que vale es el capital por sobre la vida, la biodiversidad, etcétera. Em, Esse quizás, ponto, por exemplo, ah, o presidente Lula em Brasil tinha uma visão que contempla ah, dos lados, porque, por exemplo, quando mira as pessoas pobres, ah, ele entende que se as pessoas pobres conseguem trabalho digno, conseguem um salário suficiente, esse salário vai ativar a economia e eles se tornam também ativadores da economia, claro, porque trabalham, generam resultados e isso ativa como um todo também os inversores, os capitalistas, os empresários também, porque se amplia o consumo interno. Então, é muito importante entender que a população não é um peso, a população não é alguma coisa sem valor. A população, no processo econômico, é essencial.
Então, na medida em que temos mais pessoas que conseguem trabalhar, conseguem habilidades e trabalhar, elas potencializam o processo econômico. É como China. China tinha uma quantidade enorme de pessoas em miséria, mas quando sacou as pessoas da miséria e deu educação, as pessoas começaram a trabalhar e a China se desenvolveu magnificamente. O Mm, mesmo com a Índia. Índia sacou 700 milhões de pessoas da miséria. mm, Essas pessoas elas entraram no processo econômico e isso é uma população superior à população de Europa. mm, Então, um país pobre, quase miserável, consegue tirar 700 milhões de pessoas. Isso é uma política de Estado, pero mm, não é uma política assistencial no sentido de que estamos dando mm, coisas para a pessoa. Estamos ajudando a que se tornem elementos ativos dentro mm, da coletividade e, com isso, potencializem e melhorem a própria coletividade. mhm, Pero temos uma certa quantidade de pessoas que estão em zona de risco verdadeiro, precisam comer, precisam habitação. Então, temos que ajudar essas pessoas a que consigam passar por essas dificuldades. mhm, O Estado tem que estar representado em todas as regiões. Ele não pode abandonar seus cidadãos, as pessoas, não pode. Tem que ajudar. mhm, mm, Pero os lobbies pressionam os governos para não cobrar impostos, mm, para oferecer imposto zero para as grandes corporações. É uma coisa inacreditável. Já estão mm. multibilionários e precisam facilidades do Estado. Quem precisa de facilidade do Estado são os que estão numa situação de grande fragilidade. Totalmente. Y a medida que se van facilitando las condiciones para la acumulación de recursos, a la clase trabajadora se le están haciendo reformas laborales para trabajar más horas al día y estar más precarizados, ¿no? Entonces, esa visión genera mucha tensión y mucho resentimiento y Uhum, violencia uhum, y mucha confusión. Eh, Lama, recién hablábamos de lo difícil, si somos personas sensibles, y aquí gente que está escuchando esto en general es gente sensible, ¿no? Gente que le importa el sufrimiento, ¿vale? Eh, Aquí tomo una pregunta que envió una amiga que es Janela en la inscripción que planteaba esto. Desde una mirada que es sensible al dolor, ¿cómo cuidar la relación con la sensación de impotencia que podemos tener? ¿Cómo no volverse indiferente, pero al mismo tiempo no colapsar emocionalmente? Porque es como si veo el sufrimiento que hay, colapso o bien me retraigo y dejo de mirar. Entonces, ¿cómo no cerrar el corazón y al mismo tiempo no quedar atrapados en la desesperanza? Y te lo pregunto también porque, bueno, este año tuve la suerte de ir a practicar contigo y escucharte allá en Brasil. uhum, Y algo que uhum. me quedó de ti y que por eso también te invito acá es porque con toda la conciencia que tienes por el sufrimiento que hay, transmites una visión profundamente positiva que no es naive y siento que tienes energía. O sea, no te quiero poner muy a la luz, pero tienes 76 años y tienes más energía de que mucha gente de 30, digamos, o sea, andas en bicicleta, enseñas todos los días de la vida, dices que sí a todas las invitaciones, entonces eres un tipo que tiene mucha energía y una visión optimista. ¿Cómo se hace eso, no? ¿Cómo podemos cultivar eso para no colapsar frente al sufrimiento? Eu creio que os budistas são pacientes. A paciência, eu creio que é o melhor, porque sabemos, é como lidar com um erro. É preferível termos paciência, porque há um momento em que vai acordar, Mm, vai começar a mirar de uma forma mais profunda. Isso vai acontecer. É como rosas, a ujú. La flor, rosa, sí. chama a rosa. E lá roceira planta, não? Ujú. Como se chama? A Rosal. roceira é cheia de Mm, roçal, é cheia de espinhos.
Mm. Como é que é espinho em Es espanhol? lleno de espinas. Espina, Ah, llena de espinas. La planta não é bonita. mm, Eu prefiro outras plantas. Pero se temos paciência, as roças aparecem. mm, Então, as pessoas, por vezes, são llenas de espinas e os gajos um pouco tortos, pero vão produzir flores, é certo. mm, Se, se por exemplo, nós já tivemos 5 extinções em la mm, biosfera. Isso são fenômenos muito macroscópicos, gigantescos. Pero a cada vez las especies que surgen después de una extinción son diferentes. Pero la vida continúa, porque la vida está além de la manifestación. A vida mm, pulsa de uma outra forma. Então, é como há flores que se manifestam durante nossas vidas e há flores como o próprio surgimento de toda a vida na biosfera, com todas as plantas e todos os tipos de vida. E todos eles surgem como uma manifestação luminosa mm, de uma grande mente universal. mm. Então, nós temos paciência. Se não der nesta vida, temos a sexta extinção. Então, na próxima, ho! Vamos venir de novo, Ajá. empezar tudo de novo. Empezar todo de nuevo, sí. Assim, é. Claro, Não há te um fim, não há um fim. A vida é além de vida e morte. Os budistas têm isso muito claro. Nossa mm, vida está mais allá de vida e morte. mm. Hay una relación ahí entre la templanza, entre la calma, la paciencia y el marco temporal en el cual estás pensando, ¿no? O sea, si Exato. pensamos en el próximo periodo eleccionario, 4 años, hay un colapso É, emocional, ¿no? Si piensas en las é, próximas 3 extinciones masivas y renacimiento, no sé. é, é. Eu creio que qualquer governo que vier, há que negociar com os chinos. Terá que ter algum bom senso, caso contrário, as coisas vão muito mal. Então, despacio, empeçam a entender como a ser melhor. Sim. Já passamos por períodos muito malos. Os teras passaram por períodos muito malos, com Sí, Pinochet e outros. E aqui em Brasil, temos, tivemos também mismo. mais de 2 dezenas de anos em regime militar, Mm, e o período posterior também foi um período muito flutuante, mm, porque os políticos estavam já com suas ideias preconcebidas, com seus interesses mm, particulares e com seus lobbies financiando suas campanhas. Então, mm. nós outros temos esse problema, assim, Sí. vamos andando. Algo que he estado pensando últimamente es cuando estoy muy tomado por tema de como ansiedad con lo que está pasando. Me recuerdo algo que te escuché decir en retiros, que es que o samsara no tiene solución, el samsara no tiene Ah, solución, y que ha habido tiempos buenos, ha habido tiempos malos, van a volver a haber tiempos é, buenos, van a volver a haber é, tiempos malos. certeza. En medio de Sim. toda esa danza kármica, ¿no? Del samsara, tiene mucho sentido ir mirando y confiando en la naturaleza abierta y clara de la conciencia. Tiene mucho sentido Uhum. practicar la paz, practicar meta, y tiene mucho sentido construir espacios comunitarios de benevolencia y paz, ¿no? Como que Uhum. independiente que estén bien las cosas, de que hayan gobiernos de un tipo o de otro, esas tres cosas, Buda, Dharma y Sangha, como que no pasan de moda, É, ¿no? uhum. É. A mim me parece muito feliz, por exemplo, que nós outros temos as comunidades budistas
e podemos viver nessas comunidades. Mm, É muito hermoso, muito feliz que nós outros podemos desenvolver uma capacidade de pacificação e estarmos juntos. E aí nas áreas temos templos, temos alojamentos, podemos dedicar meses, podemos dedicar anos meditando, aprofundando, estudando. Quando estamos acá, ah, dentro de uma área assim, parece que o restante do mundo nem tem realmente alguma existência real. Então estamos aqui mirando isso. Pero repentinamente pode aparecer algum grande perigo e claro, barrer todo. Mas é totalmente. assim. É. En, Eu en un, vivi, Ujú, eu vivi o período militar em Brasil, pero eu não estava escondido, eu estava na frente. E eu mm, debati com os militares muitas vezes publicamente naquele mm, tempo, por las questões ambientais e as questões de energia nuclear. ujú, E eu encontrei isso. Não me pareceu difícil dialogar com eles, ainda que eles possam ter uma posição aparentemente autoritária. Nós mm, outros podemos invitá-los e dependendo, por exemplo, los ambientes, as assembleias como o parlamento, nós podemos, com políticos que tenham a sensibilidade, invitar esses setores duros e conversar, charlar com eles como estamos charlando acá. E mm. eles, e eles conversam, eles charlam. Para mim é muito interessante de ver os militares sentados ao redor e eles que representam a natureza, eles hablam as coisas. Eu lembro um militar que ele dizia depois do debate público, íamos cenar juntos, no mesmo restaurante, numa mesma mesa, íamos falar. E esse militar, ele dizia, eu quero energia nuclear por causa de meus netos, Mm, mm. dos filhos de meus filhos, meus netos. Nietos también. E falou isto de uma forma sincera. Mm, Tá bem, eu respeito. Pero temos Fukushima despejando no mar resíduos radioativos e vai ser isso por 500 anos ou 1000 anos. Temos Chernobyl, uma região que não se pode penetrar. Por quê? Porque está despejando material radioativo, segue criando e despejando material radioativo. É assim. mm, Eu não quero isso próximo de meus filhos, de meus netos e de minhas cidades. Pero tá bem. mm. Eu Entiendo. creio que com o tempo começamos a ver melhor. Eu Ajá. creio que nós outros podemos falar. O mais importante com, é que possamos sentar juntos, falar, ouvir os outros Mm, e darmos razão às coisas que estão falando de uma mm, forma equilibrada e eles vão nos ouvir também. E vamos chegar a questões filosóficas mm. e, e, e vamos enriquecer uns aos outros. Eu creio que devíamos aproveitar as circunstâncias e invitar-nos uns aos outros desse modo. Maravilloso. Sí, además son palabras que detrás de las cuales hay bastante experiencia, ¿no? Hay una metodología que practica el Lama y su comunidad, que es sentarse en rueda, ¿no? Sentarse en rueda É, y dar nacimiento de alguna forma a que cada uno sea visto genuinamente y honrado en su necesidad, en su verdad, ¿no? Y eso uhum, genera uhum, más probabilidades de entendimiento, incluso desde posiciones muy uhum, distintas. uhum, Y lo uhum. vienen haciendo hace mucho tiempo. Algo que no dije al principio de la presentación es que el Centro de Estudios Budistas, Bodhisattva, que estoy poniendo ahí en el chat, que ya tiene sus décadas, tiene 13, creo, comunidades viviendo en Brasil, 13 Uhum. comunidades y Nós 50, temos 10, 10, 10, perdón, 10. 10.
y luego 50 centros de práctica urbanos repartidos por todo Brasil, ¿no? Sim, De norte a sur. isso, é, aproximadamente Y isso. exacto, entonces para mí ha sido súper interesante ver un modelo donde hay práctica profunda, donde hay enseñanza profunda, pero no es monástico. Es bastante É. mezclado, digamos. Hay gente viviendo en Uhum, soledad, hay gente viviendo en pareja o en familia, nietos con abuelos, monjes que se pasan tiempo ahí, gente haciendo retiro largo. Es un modelo súper interesante, me pareció, porque de alguna manera modela un poquito lo que podría ser una sociedad, ¿no? Porque esas uhum, comunidades hay casas, pueden vivir, qué sé yo, 100 uhum, personas o 200 sim. personas, Uhum. tienen su pequeña sus panaderías, tienen su huerta orgánica, etcétera. Entonces, sirve para abrir la imaginación de que podemos organizarnos de maneras diferentes, ¿no? Y podemos conversar. Gran trabajo, Lamay. Obrigado, Gonzalo. Uma alegria. Eu creio que mais do que nós outros somos muito poucos 10 comunidades em Brasília, comparado com Brasília, nada, Claro. menos do que uma gota de água. Pero se miramos, podemos entender, nós outros temos o poder de construir nossas realidades, mesmo em lo aspecto grosseiro. Empezamos mudando e elevando nossa forma de mirar Mm, e chegamos a alguma concretitude material, onde temos um espaço que podemos caminhar e nossas bandeiras e nossa forma de funcionar. É muito bueno. Aqui no lugar onde estou, temos água também, nossa água, e a eletricidade principal aqui é com painéis solares. É, e temos assim porque estamos um pouco lejos. Vocês entendem, o clima de Argentina, Uruguai, aí é dominado por as correntes que vêm de sul, de Polo Sul. Então, se temos tempestades de vento e lluvia, e assim, por vezes, não temos eletricidade. mm, E com a eletricidade solar é mais estável. mm, O sol está ligado todos os dias. mm. Tal Para cual. nós é muito, muito hermoso isso. Nos sentimos muito bem. Aqui também plantamos muitas coisas acá, mesmo que há muita arena, arena branca. Estamos próximos da praia, do oceano, pero conseguimos colher aqui. Ujú. Bueno, ahí hay una mano mágica de un trabajador ahí que tiene muy buena mano para las plantas, ¿no? O Pedro é muito bueno. Tem manos muito buenas. E aqui, nossa comunidade tem essa característica. Eu estou mirando aqui muitas mulheres, e aqui Ujú, conosco também, aí muitas mulheres. Eu não entendo, porque eu creio que o próximo mundo vai ser fundado por las mulheres. Eu creio que provavelmente vai ser muito melhor. Eu creio que é um fenômeno importante que nós outros temos que entender. Por que há essa disparidade? Tantas mm, mulheres refletindo temas importantes, profundos, né? Uma vez estava em Nordeste, numa comunidade de 100 mil pessoas, uma comunidade muito pobre, 100 mil mm, pessoas, que eram os remanescentes dos escravos. mm, E, e lá há um trabalho importante também. Então eu estava lá. Lá também muitas mulheres. Aí eu mm, perguntei: onde estão os homens? Os mm, homens estavam nos bares e nas esquinas tomando alguma cosita. mm. E quem é que está tratando das coisas mais importantes? É, sim, as mulheres. É Total. muito inacreditável. Así es. Lama, qué buena hora conversando contigo. Si tienes 5 minutos, Sim, Tiago. me encantaría pedirte si nos puedes guiar una breve práctica de meta. Bhavana, ¿puede ser? Para.
Muchas gracias. Os tibetanos não conseguem fazer nada sem cantar um pouquinho. Então, eu vou cometer Una tibetez. um risco, alguma tibetez. E depois, nós outros vamos pensar. Venga, Essa prece é uma prece para remover sofrimentos, remover coisas erradas que nós outros hacemos e coisas erradas que hacemos sem saber, sem dar-nos conta. Também coisas erradas que podem acontecer quando nos juntamos e hacemos práticas juntos. Meu maestro é que trouxe de Tibete essa recitação, que é para Guru Rinpoche. E ele disse que quem ouve isso não renasce em reinos inferiores. Reinos inferiores é os infernos, os seres famintos, hambrientos ventas. Ujú. e também os animais. Nós outros vamos nascer como humanos ou semideuses ou deuses do mundo do desejo ou arriba. Assim, então, é bueno, não? Ouvir. Pero eu não sei se eu cantando há esse poder, pelo meu maestro cantando havia. Do Sum Sanjay Guru Rinpo Drupkunda Devan Chen Poza Bache Constando Drapo Zao Soa Debso Shinji Lam Tu So Inan Sanwe Barche Shua Dan San Palunji Drupan Chinji Lo Benza Ai Guru Pema Sidi Hom Om Benza Ai Guru Pema Sidi Hom Om Benza Ai Guru Pema Sidi Hum. Rupe Guru Sanchinda, Rupe Rijen Sempoje, Sagyodando Chenkagola Sola, Soadab Sochinjila, Chinansão e Barcheso, Raiden Drupadan, Chodan Chomana Drum, Trupe Guru Sanchinda, Rupe Rijen Sempoje, Dochenka gola sola, soa deb so chingela, chinan sanwe barche so, rai zendru padan, chodan chomanadru, so, trupe guru sanchendan, do peri jen sempoje,
Tendeu esse agodando, Chinkagola Sola, Loadab Sotingela, Chinação e Barchiso, Praidendro Padancha, Dancha Manadruso. Quem lo son rin lo che zalin sa son cha pa pa dragyo cho son na wa dan midrando son Gelencho. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres encontrem as verdadeiras causas da felicidade, que todos os seres superem o sofrimento, que todos os seres se livrem das verdadeiras causas do sofrimento, que os seres de todas as formas, de todas as manifestações, possam efetivamente se livrar do sofrimento e encontrar as verdadeiras causas da felicidade. Que todos nós possamos acessar as verdades mais elevadas, todos nós podemos acessar a fonte profunda das verdades mais elevadas e que todos nós possamos viver numa comunidade sem fronteiras, amorosamente. Obrigado, pessoal. Gracias. Gracias, Lama. Muchas gracias por tu tiempo, por siempre poner una intención tan clara, eh, por tu entrega, por tanto tiempo a tanta gente. Tremenda generosidad, así que muchas gracias por también expandirte al español aquí. Buen español te mandaste en esta charla. Muito bom, muito bom. Y bueno, quién sabe si tenemos al Lama Padmasambhava en el próximo año dando un retiro por acá en Chile. Así que ya, stay tuned, ¿no? Manténganse en contacto. Queridos todos, gracias por venir hoy y vamos a reanudar un poco este ciclo de charlas de reimaginar lo humano. Así que gracias por participar. Y este es un espacio muy dedicado a cambiar las bolas de realidad, de cambiar las burbujas de realidad. Creo que si no nos atrevemos a imaginar futuros distintos, muy difícilmente vamos a tener futuros distintos. Entonces necesitamos partir por pensar un poco fuera de la burbuja. Eso. Voy a desanclarnos al Lama y a mí para ver a todo el grupo. A ver cómo se hace esto. Un segundo. Eliminar destacado. Y aquí. Ok, ahí vemos a todo el grupo. Queridos, muchas gracias por estar. Gracias por las preguntas también. Aparecieron varias aquí en esta charla. Cariños a la comunidad de SEBI de Brasil. Ahí veo varios amigos de por allá. Poli, Rafa Aqui, ó. y otros por Também ahí. mandei. Ahí hay algunos amigos mismos. Están ahí sentaditos. Buenísimo. Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Mucho gracias. gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Seguramos las manos. Gracias. Gracias. Un beijo, Lama. Gracias a la Muchas vida. Muchas gracias, Chao. Lama. Muchas gracias, Gonzalo. So, gracias a la vida y todo. Gracias a la vida. Obrigado. Gracias. Gracias. Gracias.